Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós somos convidados a silenciar as vozes que nos nossos ouvidos clamam por aquilo que não é a vontade de Deus. Nós somos convidados nesta celebração a pedir a Jesus que nos dê a força de não sairmos daquilo que é o programa de vida que Deus nos preparou. Um programa de vida que nem sempre é apetecível aos nossos sentidos, mas que nos leva à salvação. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus faz uma pergunta hoje para os seus discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E escuta N respostas. Evidentemente que Marcos não colocou todas aqui, mas com certeza muita gente respondeu coisas que tinham a ver com Jesus, mas não falavam da essência de Cristo. Mas Pedro, movido pelo Espírito Santo, diz: Tu és o Messias. E Jesus proíbe Pedro e os outros discípulos de falar sobre isso para os outros. E começa a ensinar qual deve ser a sua missão. Ele fala: o Filho do Homem deve ser morto, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Isso é aquilo que Jesus vê no seu futuro. Porque uma pessoa que transmite a palavra de Deus e que fala tudo aquilo que os outros não querem ouvir, o que acontece com essa pessoa? Ela é perseguida. Basta a gente fazer uma prova. Se um pastor, um padre, um bispo ou qualquer outro tipo de pregador estiver com muitos seguidores, escute o que eu estou dizendo, é porque está massageando o ego nosso. Quando a gente começa a seguir muito o padre, a gente deixa de seguir Jesus, porque o padre às vezes tem um modo mais manso de falar sobre coisas que são duras. Hoje Jesus, ele olha para os discípulos e Pedro, entendendo que a missão de Cristo não era aquilo que ele pensava, não era aquilo que ele sonhava. O que os discípulos sonhavam, gente? Jesus, eu estou servindo você, na hora que vier o seu reino, eu vou ter um cargo importante, eu vou ser uma pessoa importante. Basta a gente ver Pedro, João e André pedindo a Jesus através de sua mãe, que um se sente à direita e outro à esquerda. Se recordam disso? Os discípulos tinham uma visão de Jesus, que Jesus seria o rei, e eles estariam ali misturados. Só que, quando Jesus começa a falar com eles que o destino dele não é tão bonito como parece, Pedro, a voz do mundo, diz: não fala isso, Jesus. Senão, a propaganda da fé vai ser muito mal feita. Vou dizer para vocês uma coisa. Na igreja, o que a gente escuta sobre conversão é pouco. O que a gente escuta sobre verdade do Evangelho é pouco. Porque nós nos acostumamos a ouvir a palavra de Deus para a gente se sentir bem. A gente tem aquela ideia: eu vou à igreja para me sentir em paz, para mim ter um descanso em Deus, para mim ser de fato abençoado. Mas não é para isso que Jesus nos convida. Jesus nos convida a quê?
se você quer me seguir, o que você precisa fazer? Hein? Renunciar a si mesmo. Olha que interessante. Ô, gente, eu vou dizer para vocês, é muito fácil a gente renunciar a coisas ruins por causa de Deus. Eu renunciei o casamento e a sogra. Vocês não entenderam, né? Não presta atenção na missa, fica voando aí. Ó. É muito fácil a gente renunciar a coisas ruins por causa de Deus. Renuncio bebida, renuncio droga, renuncio até às vezes uma vida mais light, uma vida mais tranquila. Mas vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já foi convidado, por exemplo, para ir para uma piscina, ainda mais esse calor horroroso que nós estamos nele. E a pessoa diz para você assim, vamos para a piscina? Você diz, oh, que alegria, vamos, dá um tibum. E aí a missa é 6h. E a pessoa diz para você assim, olha, nós vamos para a piscina, mas a gente vai voltar às 8h. E é um domingo. Alguém deixa de ir para a piscina porque vai chegar tarde e vai se atrasar para a missa? Renunciar a si mesmo é fazer isso. Renunciar coisas boas. Renunciar a algo que é maravilhoso. Mas, porque é hora de Deus, porque é hora de eu cumprir o meu compromisso com o Senhor, eu digo não. Por isso que Jesus diz, para me seguir é preciso renunciar a si mesmo. Quantas pessoas erram num matrimônio mal feito, porque não foram capazes de se renunciarem? Quantas pessoas erram o rumo de suas vidas porque não são capazes de renunciar? Hoje a gente não renuncia, a gente substitui. Eu já disse isso numa homilia. Hoje, se a gente não pode comer açúcar, a gente substitui por adoçante. Se a gente não pode comer farinha de trigo, a gente substitui por farinha de trigo sem glúten. Não é? Não tem? Hoje nós somos acostumados a substituir e a não renunciar, porque o mundo ensina para nós o que Pedro está tentando colocar no coração de Jesus. Jesus, não fala isso. Olha, como é que você está falando de morte? E aí, Jesus diz para Pedro, Pedro, cala-te, vai para trás de mim, se afasta de mim, Satanás, porque aquilo que você fala não é palavra de Deus, aquilo que você fala é palavra do mundo. Por que Jesus fez isso com Pedro, gente? Porque ele sabia que poderia ser influenciado, como quase foi. Jesus teve medo de morrer na cruz? Sim ou não? Sim, claro. Disse, Pai, se for possível, afasta-te de mim este cálice. Jesus foi humano, mas até nisso, Jesus renunciou à sua vontade para fazer a vontade do Pai. Jesus poderia ter sido, está quase chegando o momento da morte. Jesus, vamos fugir para outro lugar, baby, vamos fugir. Não tem uma música assim? Foge disso. Olha, e ele teve chance, porque chegando no Getsemane, os soldados perguntaram, quem é Jesus de Nazaré? Não, Jesus pergunta, né? A quem procuras? Eles dizem, a Jesus de Nazaré. Aí Jesus fala, sou eu? Aqui que eu ia falar, ó. A quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Foi no banheiro ali agora. Está na moita. Eu? E o problema é que nós somos assim.
Quando a responsabilidade do reino se apresenta a nós, quem é que pode ser coordenador da liturgia? Fulano, você pode... Foi ao banheiro, padre. Nós fazemos igual. E Jesus vai dizer, você quer salvar a sua vida? Então perde-a. Perde a sua vida. Perder a vida é isso mesmo que você está dizendo. Olha, vou dar um exemplo. Não é reclamando, não. Hoje eu saí de casa às 7h30 da manhã. Não voltei para casa até agora. Porque estou trabalhando no reino. Vocês acham que é gostoso ficar o domingo todo enquanto vocês estão aí, todo mundo se divertindo com sua família, eu estou para lá e para cá? É gostoso? Não é. Tem que renunciar. Tem que renunciar. Não foi isso que eu quis? O marido e a esposa, vocês não podem querer ter uma vida de solteiros, vocês são casados. O jovem, a moça e o rapaz que ainda não se casaram, não pode querer ter uma vida marital antes do casamento. E se a gente for fazer uma pesquisa, a maioria dos jovens hoje que estão namorando já estão até além dos... Às vezes, marido e mulher é uma vez na semana. O jovem que está namorando é 4 vezes no dia. Vocês entendem? Não precisa de desenhar. Vocês entendem? Olha, renunciar significa, são coisas boas. Mas olhando para aquilo que Deus espera de mim, eu digo não. Eu digo não. É bom ter família, é bom se casar, é bom ter sogra, mas eu digo não, por amor a Deus. Você que se casou, que tem uma mulher, que às vezes não é aquela que você sonhou, mas que você fez um compromisso, você vai abandoná-la juntamente com seus filhos para entrar numa aventura? Você que é namorado, apareceu uma melhorzinha, você vai botar um par de chifre na sua namorada? Renunciar à vida significa não querer aproveitar tudo, gente. Não, hoje o slogan que está aí em todos os nossos lugares é: aproveite a vida enquanto você tem. Será que eu tenho vida mesmo? Será que isso que você tem é vida? Você chega em casa bêbado, morto. Eu adorava quando eu ia na festa, porque eu não bebo, né? E aí os meus amigos enchiam o focinho. No outro dia, a gente chegava, aí começava lá a conversar. Como é que foi a festa? Não lembro de nada. Mas, eita daneira, hein? Eu lembro de tudo, inclusive das moças que estavam lá. Era cada um pitelzinho. Eu nem lembro, beijei 50, mas não ficou com nenhuma. O que adiantou? Tá vendo? E quando a gente começa a colocar a nossa vida diante do Evangelho, nós vamos percebendo o quanto que nós não escolhemos a Deus. Se eu colocar aqui, diante desse altar, um pote de ouro e uma passagem para a vida eterna, qual que você escolhe? Conta outra piada. Eu estou igual a bruxa do 71. Conta outra piada. A gente só escolhe a vida eterna na hora que a gente não tem mais nada o que escolher. No nosso dia a dia, na hora que você tem que vir à missa no domingo e você tem outra coisa para fazer, você descarta o bilhete da vida eterna e mão no pote de ouro. Na hora que você precisa guardar o silêncio na sua casa, porque estão todos com os ânimos acima do normal, você quer gritar mais alto do que os outros, você
abandonam o bilhete da vida eterna e mão no pote de ouro. Olha como é que, quando a gente começa a colocar a verdade da nossa vida diante do Evangelho, a gente vai percebendo que a gente não quer renunciar, que a gente não quer perder vida, a gente quer ganhar tudo, a gente tem olho gordo, eu quero ter tudo, não quero perder nada. Sinto muito, meu filho. Você vai perder o tudo, porque na hora que chegar o momento derradeiro, você vai ser aniquilado, nem o seu espírito vai sobrar. Oh, vai acontecer isso? Tente a Deus para você ver. Tente a Deus. Vocês já ouviram falar na segunda morte? Já ouviram falar? Temem a primeira. Tem gente que teme a primeira morte. Ah, meu Deus, eu vou morrer amanhã. Ai, 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 eu vou ser sepultado, vou ser julgado lá sozinho no meu túmulo. Essa é fácil, você tira de letra. Mas a segunda morte, ela te aniquila. Você desaparece da eternidade. Eu não sabia disso. Pois é, começa a ler. Vai lá na internet, vocês gostam muito de internet, pesquisar um monte de coisa. Tem gente que aperta, agora o Google é uma delícia, né? Você vai dizer, ok, Google, me conta uma piada. Aí o Google conta uma piada mais sem graça do mundo. Chega lá, dá um Google lá, fala assim, ok, Google, o que é segunda morte? Você vai ver. Aí você vai ter medo. Porque se você for aniquilado, você vai ficar num lugar onde terá choro e ranger de dentes. Por isso que Jesus diz, felizes os que estão aflitos agora, porque alcançarão consolo. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É tudo contrário àquilo que a gente busca. Basta você meditar. Pega lá Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. E olha, irmãos e irmãs, isso não é uma brincadeira. Eu queria que fosse uma piada. Eu queria que fosse um momento de descontração, mas não é. Aqui está o centro da nossa vida espiritual. O que eu tenho escolhido para mim? O pote de ouro ou o bilhete da vida eterna? E é no dia a dia. São nas escolhas pequenas que nós fazemos em cada momento da nossa vida que nós vamos nos apercebendo que nós queremos preservar a nossa vida. Ah, não, depois eu penso nisso. Rezar agora, não, estou muito novo. Depois eu penso nisso. Agora eu quero aproveitar tudo que eu tenho para aproveitar. Louco! Talvez esta noite a sua vida seja tirada. Lembra do ceifeiro que colheu demais e guardou tudo no seu celeiro, destruiu o celeiro, construiu maiores e disse, agora eu posso descansar, agora eu posso aproveitar a vida. Aí o patrão diz, louco, essa noite sua vida vai ser tomada. Às vezes nós queremos seguidores, às vezes muitos pregadores hoje querem ter fama, porque falam da vida eterna como se ela não exigisse de nós um pingo de esforço. E aí nós nos comportamos como os mestres da lei e os escribas, que colocam nos ombros dos outros pesados fardos, mas a gente não quer mover os nossos com o dedo. Se eu disser aqui, a prostituta vai para o inferno, todo mundo levanta a mão e diz que sim, mas elas nos precedem às vezes no reino dos céus. É estranho todas essas coisas? Sim, porque às vezes muitos têm preferido
perder a sua vida para alcançar a vida eterna. São chamados de loucos, são chamados de beatos, são chamados de gente doida, são chamados de comunista, são chamados de um monte de coisa. Ainda mais no tempo que nós estamos hoje, né? Nessa polarização. Hoje a gente escuta Tiago dizer para nós: se alguém chega na tua presença pedindo alguma coisa que não tem para comer ou para beber, e você diz para aquela pessoa: ide em paz, aquecei-vos, comei à vontade, e nós não damos o necessário para o corpo, do que adianta a nossa fé? Do que adianta? Se eu tenho e meu irmão não tem, do que adianta minha fé? Nada. Não adianta nada. Eu vou mandar ele para casa para poder ele falar de Deus para ele. Muita gente critica, né, a igreja quando ela vai no presídio visitar o preso que matou, roubou, vai levar para ele pasta de dente, sabonete, papel higiênico. Tem gente que critica. Muita gente critica os direitos humanos, não é? Dizendo, e dentre nós tem um monte que fica indo atrás de direito de bandido. Não são bandidos aos olhos de Deus, são filhos. E alguém tem que tomar a iniciativa para poder tentar recuperá-los, vocês não acham? Mas só funciona quando é conosco. Se for para a minha salvação, faça tudo. Agora, se for para do outro, ó, que ele se vire para lá. Hoje é dia da gente pedir perdão a Deus. Não adianta a gente proclamar a nossa fé se nós continuamos vivendo sem ter uma fé que possa ser apalpada. Uma fé sem obras, ela é morta. Uma fé sem incidência na nossa vida pessoal, ela é morta, ela não vale de nada. O que adianta eu fazer uma festa maravilhosa para Nossa Senhora da Saúde, como nós fizemos, se esta festa não converteu 1 milímetro na nossa vida? Você olha para Nossa Senhora, vê, né? Ela está sorrindo ali, mas talvez o coração dela tenha chorado muito. Porque muita gente que participou da festa os dias todos continuam como se não tivesse acontecido nada. Está esperando a festa do ano que vem. Ah, que delícia! Vai ter cachorro-quentes, vai ter fogos, vai ter procissão, vai ter isso, mas não tem conversão, não presta. Por isso, hoje, de maneira excepcional, nós não iremos professar a nossa fé, mas nós iremos pedir perdão a Deus por todas as vezes que não colocamos em prática a nossa fé. Não vamos fazer pedido a Deus nem oração, que nós queremos dizer a Ele, o único pedido que nós queremos te fazer, Deus, é que hoje o Senhor perdoe as nossas faltas e ilumine a nossa vida. Por isso, de pé, com tudo aquilo que a gente ouviu nessa reflexão, vamos cantar o ato penitencial, pedindo a Deus o perdão por nossas faltas, nossa falta de fé, nossa falta de ação, nossa falta de renúncia. Cantemos. Senhor, que viestes, não para condenar, mas para perdoar. Tende piedade de nós. Kyrie
que muito perdoais a todo aquele que muito ama. Tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ao Senhor